Muito bem, a partir de agora você aqui na nossa companhia, estamos chegando com mais uma edição do nosso encontro Mulheres na nossa TV Galega. Eu sou Denise Bicholin e sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar com você mais uma vez, recebendo aqui os nossos convidados. Hoje serão 4 convidados, 4 assuntos especiais escolhidos para colocar em evidência na programação que está começando a partir de agora. E já apresentando meu primeiro convidado, comigo, o Dr. Marcelo Linhares, que é médico cardiologista e mais uma vez presente conosco, trazendo hoje a temática da obesidade e mais do que isso, qualidade de vida, acendendo muitas vezes o sinal amarelo para o vermelho, nesse olhar especial para o nosso corpo. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Denise, obrigado pelo convite. Olá a todos, é muito bom poder vir aqui novamente, né, para que a gente possa falar de algo tão importante quanto a obesidade, no impacto que ela vem causando no mundo todo e no quanto a gente é responsável para poder mudar esse panorama, né? Até porque, entendendo, né, doutor Marcelo, não é apenas questão de estética, estar acima do peso não é só questão de estética, é questão de saúde e cada vez mais a ciência comprova as consequências que vêm junto com a obesidade, os perigos para a nossa saúde que vêm junto com esse estar acima do peso, né? Eu diria que o fato de que boa parte da população mundial, se a gente puder dizer hoje, quando a gente fala de Brasil e os Estados Unidos, que são os 2 maiores países que têm um índice de obesidade muito elevado, ou seja, mais da metade da população desses países hoje já são consideradas obesas, né? E uma tendência de nos próximos 20 anos de poder chegar a quase 70% da população, mostram que a gente de fato está vivendo um quadro muito grave, né? Uma vez que a obesidade, principalmente a adiposidade visceral, né, que a gente gosta de chamar hoje em dia, ou seja, o acúmulo de gordura no abdômen, está diretamente ligado a uma série de doenças muito graves, né? E podemos falar aí principalmente de uma doença que tem se expandido muito rapidamente em todo o mundo, junto com a obesidade, que é o diabetes. Doutor, essa questão da barriguinha saliente, para algumas pessoas é tão inofensivo, não tem problema, até muitos brincam, né? Demorei tanto para conquistar essa barriguinha saliente, quando é homem principalmente, sim, e aí não levam a sério. A preocupação, doutor, justamente nesse olhar de vocês clínico, nesse olhar médico para um paciente que está com essa barriga saliente aumentando de tempo em tempo, ano em ano, e ao mesmo tempo ele nem percebendo que ele está sim acumulando junto com o seu passar do tempo problemas com a saúde, doutor. Na verdade, as pessoas elas acabam olhando muito para o lado estético, mas a gente sabe que pequenos acúmulos de gordura dentro do abdômen já causam grandes mudanças metabólicas, né? Você acaba tendo uma série de modificações de como o nosso corpo funciona, levando ao aumento de algumas substâncias que são nocivas para o nosso corpo, como por exemplo um aumento significativo da liberação da insulina, né? Que leva com que o nosso corpo tenda a ganhar mais peso ainda e fazendo com que num espaço muito curto de tempo essas modificações em piora do colesterol, piora dos triglicerídeos, aumento dessa resistência periférica à insulina podem levar a outras doenças ainda mais graves, né? Como a hipertensão, a doença cardiovascular, né? No final disso a gente vai ter o quê? Pessoas que possam vir a sofrer de infarto agudo do miocárdio e muito pior que isso, o acidente vascular cerebral com graves limitações. Então às vezes pequenos acúmulos tendem a custar muito para a nossa saúde e às vezes a gente nem se dá conta. É verdade. Doutor Marcelo, mera coincidência o que você colocou há pouco nessa questão Estados Unidos e Brasil, os 2 países que realmente enfrentam o dilema da obesidade com a sua população, tem alguma relação próxima e o porquê estamos, né, com esse alerta tão evidente nesse momento aqui, doutor? Na verdade existem padrões comportamentais que são muito semelhantes, né? De fato, o brasileiro vem repetindo muito do comportamento norte-americano, né? Temos muitos exemplos de comportamentos bons, mas nesse aspecto de atividade física e hábito alimentar, realmente estamos dividindo comportamentos que não são os ideais, né? Um aumento muito significativo do consumo de carboidratos simples, né? Os açúcares, né? Que a gente vê principalmente nos refrigerantes e em outros tipos de bebidas açucaradas, né? Que tem um impacto enorme sobre a obesidade. O aumento do consumo de carboidratos que não são complexos, né? Eu sempre falo de pequenas mudanças alimentares que aconteceram conosco ao longo do tempo, né? Em que a gente passa a consumir, por exemplo,
mais batata inglesa do que aipim, né? Que é um carboidrato que tem bastante fibra. Isso são exemplos práticos e coisas simples, mas se a gente for parar para pensar nas nossas famílias e olhar para a nossa mesa, né? Durante o almoço, como ela era há 20 anos, e olhar agora, a gente vai ver que ocorreram profundas mudanças, né? A primeira delas que a gente passou a não se alimentar a produtos e alimentos que a gente produzia do lado de casa, né? E que eram muito mais ricos em legumes e verduras frescas, né? Então tudo isso passou a ter impacto muito grande, né, no aumento do nosso peso como sociedade, na medida que nós mudamos demais nosso comportamento alimentar. E assim, doutor, e o sedentarismo ou a baixa, né, atividade física, a movimentação do corpo para atividades simples do dia a dia, da casa até a garagem, depois dentro do carro até a empresa e vice-versa, indo para o supermercado, andando quase nada, doutor. Isso também tem influenciado essa falta do movimento do corpo? Isso impactou demais, porque tem um estudo muito interessante que avaliou quanto nós gastávamos para fazer as atividades habituais do dia a dia, ali na década de 80, e quanto nós gastamos agora, né? E é impressionante observar que nós gastamos 800 calorias a menos por dia. Olha só. Né? Então, o impacto maior no ganho de peso, ele não ocorreu por redução daquela atividade que a gente se dispõe aí. Por exemplo, vou para a academia, vou fazer o futebol, vou fazer qualquer tipo de atividade física. O grande impacto aconteceu na redução do gasto nas atividades diárias, no dia a dia, na rotina. E isso tem um impacto enorme, porque se você colocar isso durante um ano inteiro, explica uma boa parte do ganho de peso que a população teve ao longo do tempo. Importante também, aqui eu queria aproveitar esses minutinhos ainda, doutor, para a gente pontuar um evento internacional que o senhor participou agora recentemente, justamente focado também para esse olhar envolvendo a própria obesidade, mas claro, a medicina apresentando não soluções, mas apresentando a positividade diante deste assunto da própria obesidade no mundo afora, doutor. Que evento foi esse e ao mesmo tempo o que a gente pode trazer agora para o nosso dia a dia? Bom, esse é um evento dedicado só ao cardiometabolismo, que é uma área nova dentro da cardiologia, focada em tentar resolver essas questões, né? Ele ocorreu em Boston, é o Congresso Americano de Cardiometabolismo, onde os maiores especialistas sobre esse assunto se reuniram para discutir novas abordagens e um novo conhecimento e novos tratamentos para ajudar. E daí tem algumas coisas que são muito importantes. É uma mudança realmente de pensamento sobre a obesidade. Primeiro, em não chamar a obesidade de obesidade, né? Tentar utilizar parâmetros mais objetivos, né? Então a gente passa a chamar de adiposidade visceral, porque o termo obesidade ele quase tornou um termo sociocultural, né? Uma forma pejorativa de chamar as pessoas. O segundo é o entendimento dos mecanismos subjacentes que ocorrem na obesidade. Não é tão simples quanto um equilíbrio entre o que se come e o que se gasta. Existem mecanismos muito diferentes que levam a que pessoas tenham mais dificuldade para manter seu peso do que outras. Todo mundo em casa conhece pessoas próximas que comem muito parecido e têm pesos completamente diferentes. Porque existem mecanismos até genéticos que determinam com que alguém tenha mais dificuldade para manter o peso do que outras pessoas. E o terceiro é que, ao saber desses mecanismos e como eles acontecem, pela primeira vez nos últimos 30 anos da medicina, a gente tem tratamentos eficientes e que não trazem risco para a saúde das pessoas. Pelo contrário, fazem bem à saúde das pessoas. Então é um marco histórico para a medicina, tão grande quanto grandes outras descobertas, né? O senhor tocou num ponto muito importante, até porque a gente vive isso no dia a dia muitas vezes, aquela desconfiança daquela pessoa que está acima do peso, não se cuida, exagera na alimentação, não está se movimentando, e é muito fácil jogar a pedra nessa pessoa, quando a gente às vezes nem tem ideia do próprio sofrimento, das tantas tentativas que já teve, também de tentar reduzir esse peso na própria balança e ao mesmo tempo também acaba se ficando frustrada perante a sociedade que muitas vezes condena ainda, infelizmente nos dias de hoje, quem está acima do peso, né? Muito. Esse sentimento de culpa é uma das coisas que mais tornam difícil o tratamento e mais tornam difícil para essas mesmas pessoas mudarem o comportamento. Porque todas as pessoas olham com desconfiança para alguém que tenha sobrepeso. Ninguém consegue imaginar a possibilidade que essa pessoa fez todo o esforço possível ao seu alcance para perder peso e não conseguiu. E essa barreira a gente tem que quebrar. Eu gostaria de dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo
e que tem sobrepeso, obesidade, de que ela não deve se frustrar com esse tipo de sentimento, porque ele não é real, né? Existem sim mecanismos e causas hoje muito bem conhecidas e que, se bem orientadas e bem coordenadas por uma equipe multidisciplinar que consiga oferecer a você realmente um tratamento adequado, vai fazer com que você possa ter a perda de peso suficiente para se manter saudável. E aí, de novo, a gente tem que separar os termos estéticos do termo de ser saudável, né? Cada pessoa tem o seu peso saudável, que não significa os parâmetros estéticos que a sociedade impõe, né? E pela primeira vez, é muito bom ver esse momento sendo da área de saúde. Eu acho que é a primeira vez em tantos anos, em décadas, que as pessoas vão poder ter acesso a tratamentos que sejam eficientes, que sejam corretos, que não coloquem elas sob risco. O que eu mais vi no consultório nos meus últimos 20 anos é ver pessoas que foram expostas a tratamentos totalmente arriscados, que não tinham nenhuma relação com os mecanismos básicos que de fato levaram eles à obesidade. E de fato esses tratamentos só aumentaram seus riscos ao longo do tempo. Então esse é um recado que eu dou para as pessoas, né? De que esse momento ele está acontecendo, e também um recado para todos os profissionais de saúde que possam se capacitar, buscar conhecimento, porque o conhecimento está à disposição para que a gente possa realmente mudar a vida das pessoas. E esse momento ele chegou. Então cabe a nós poder trazer isso para cada um daqueles pacientes nossos que precisam. Muito bom, doutor Marcelo, muito obrigada por estar conosco aqui, abrindo o nosso programa de hoje com esse assunto tão importante, tão pontual. Obrigada, tá? Ok, obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram. É isso aí. Intervalo comercial e na sequência tem muito mais. Vamos falar sobre fazer o bem para quem ajuda muito a nossa sociedade através de um trabalho importante na área da saúde e principalmente a construção de uma nova sede que vai contar sim com o envolvimento de cada um de vocês que está aí do outro lado. Eu falo tudo isso no nosso próximo intervalo comercial. Rapidinho, eu volto já.